como a gente define o que é prioridade, né? E aí eu acho que eu quero entender isso e vai ser muito legal a gente compartilhar nas duas esferas, né? Então, como eu defino as minhas prioridades, tá vendo? Eu já estava colocando aqui no plural, ou natural. Mas como eu defino a prioridade, né, para esse momento, para o contexto, no meu individual, e quando eu falo de ser parte de uma organização, onde não diretamente eu defino qual é a prioridade, né? E eu não defino a rapidez com que a prioridade muda muitas vezes. Então, como fazer essa definição no nível individual e no nível de grupo? Sabe que quando a gente olha muito essa questão corporativa e até conectando com o tema de protagonismo, de accountability, né? Para a gente poder assumir qualquer protagonismo, qualquer autorresponsabilidade que a gente queira assumir, o pré-requisito número um é ter essa clareza, né? De qual que é a direção que a gente vai seguir, qual que é o norte que a gente precisa chegar, né? E primeiro passo, quando a gente fala no coletivo, é saber, beleza, o nosso barco está indo para qual direção? Quando a gente está indo para uma direção que é única, acaba sendo um pouco mais sincronizado as ações, né? É claro, não vão ser perfeitas, porque a gente sabe que a vida como ela é não vai funcionar na mais perfeita sincronia, mas ao menos todo mundo está indo para a mesma direção. Só que quando a gente olha as várias pesquisas que analisam essa questão do alinhamento interno, é constatado que a grande maioria das organizações, elas nem mesmo a liderança tem a clareza de qual que é a direção que a gente está seguindo. Caramba. O que que é importante para a gente como time? E aí é por essa razão que a gente começa a ver várias e várias áreas e pessoas, cada uma focada na sua prioridade. Ah, a prioridade do financeiro é cortar custos. A prioridade de marketing é investir mais. A prioridade de vendas é bater as metas. A prioridade de logística é reduzir custos em determinado quesito. E a gente começa a ver cada área focada na sua prioridade. Quando a gente fala de uma organização, a gente tem que pensar hoje no coletivo, qual que é a nossa grande prioridade como organização? Uhum. E quando a gente alinha essa grande prioridade, fica muito mais fácil e alinhado a ação em conjunto, porque a gente sabe que como que nós juntos iremos chegar naquele determinado resultado. E quando a gente olha em equipe, em time, isso se conecta muito com o nosso grande objetivo comum, né? O que que é muito importante para a gente enquanto time? Porque pode ser que nesse momento eu estou querendo algo e o meu par está querendo outra coisa, então como que a gente pode se alinhar aqui para a gente ir para a mesma direção? Porque senão fica naquele batição de cabeça, né? Quem que vai ser ali a pessoa que vai impor a prioridade dela em cima da outra, né? E a gente sabe que isso só deteriora, né, os nossos relacionamentos, a Sim. questão do nosso engajamento, o quanto que o nosso time vai estar trabalhando em uma perfeita harmonia, porque senão vira uma competição, né? Quem que vai conseguir entregar sua prioridade primeiro, né? Quem vai ganhar no grito aqui dentro, né? Então, quando a gente tem esse alinhamento, tudo torna muito mais fácil e claro como uma organização e como um time para a gente conseguir determinar o que é importante para a gente, né? O que que é a nossa prioridade, né? É o que a gente mais vê, né? A gente que trata com o público, assim, nos treinamentos, é a reclamação, né? Poxa, mas como é que eu faço aquele outro entender que aquilo é uma prioridade, né? Então, quando você já começa com essa pergunta, a gente já vê que tem um conflito interno. Poxa, não existe um alinhamento, né? Como está faltando aí um princípio básico desde antes de uma comunicação bem feita, de uma clareza, de um alinhamento, porque se um setor, né, está competindo com o outro, né, o que é prioridade, o que não é prioridade, você não entende a prioridade, e aquilo não é feito que a gente sempre escuta, né? Já tem aí um princípio que já não está funcionando desde antes, né? E o mais engraçado é que a gente vê hoje, talvez um dos maiores problemas que a gente veja é a quantidade de reuniões, né? Não sei se já ouviram isso em sala de aula também, né? Nossa, hoje eu tenho uma reunião atrás da outra, então não é que a gente não está comunicando, né? Não é que a gente não está se juntando para alinhar, é que a gente não está, de repente, falando as coisas que deveriam ser faladas, né? A gente não está, de repente, discutindo o que deveria ser discutido, né? Senão a gente está simplesmente marcando reunião, comunicando, conversando, mas aquilo que é para ser colocado aí em cima da mesa, que deve ser um princípio, né? Antes de tudo, não está sendo falado, não está sendo comunicado.